meus irmãos? Eu vou convidar os irmãos para nós fazermos uma leitura. E depois que fizer a leitura, eu vou fazer considerações, também agradecimentos. E aí sim, estarei ministrando. Nós vamos ler no Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus, capítulo de número 16. Nós iremos ler do verso de número 13 em diante. Mateus, capítulo de número 16, nós iremos ler alguns versículos, que é o de número 13 em diante. Amém? Diz assim, ó. E chegando Jesus nas partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns respondendo disseram-lhe João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse ele: Disseste bem, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o próprio Pai que está nos céus. Por isto te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão, e te darei a chave do reino dos céus. E tudo que for ligado na terra será ligado nos céus, e o que for desligado na terra será desligado nos céus. E então mandou que aos seus discípulos a ninguém dissesse que ele era o Cristo Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Fiquem à vontade. Vamos lá. Obrigado. É uma honra, uma alegria poder estar aqui nessa manhã, junto com esta amada igreja, bendizendo a Deus, glorificando ao teu nome e rendendo a Ele as nossas ações de graças. Nós temos que ser gratos a Deus em tudo e em todo o tempo. Uma porque Ele é bom, outra porque Ele é fiel e principalmente porque Ele é misericordioso. Por isso, para Deus seja a majestade, o domínio, o louvor, a honra e a glória para todo sempre. Quero agradecer aqui ao líder, Bispo Jorge Vinco. Uma honra me sentir tão bem ao lado deste homem, testificou tanto. Que o Senhor venha prosperar todos os trabalhos de vossas mãos, cuidar da tua família, ministério, sempre. A todos os irmãos aqui, seja você um obreiro, seja você um membro, um visitante, peço-vos que se sintam abraçados pela alegria e honra que tenho de estar convosco, tá bom?
Nesta feita que eu estou aqui no estado do Rio de Janeiro, eu não pude trazer minha esposa, meus filhos, não é sempre que consigo viajar com eles. Eu viajo bastante, mas eu trago a paz da minha esposa e a paz dos meus filhos também, tá bom? Vamos lá. Nós lemos aqui um texto, e esse texto ele marca o ano da popularidade de Jesus. Quando vai chegar a este tempo, Jesus ele já era o nome mais comentado em Israel. Aqui Jesus ele já era o ser mais buscado. As pessoas só queriam estar nos lugares aonde Jesus estava. As pessoas só falavam neste nome. Até porque o ministério de Jesus, apesar de ter sido um ministério exercido num prazo curto de tempo, pouco mais de 3 anos, o ministério do mesmo foi muito atraente. Jesus ele trazia as pessoas para perto de si, tamanha a grandeza daquilo que ele veio a exercer aqui na terra. Porque em qualquer espaço geográfico que Jesus ele se posicionava, ali ele arrastava uma massa de pessoas, seja num alto monte, seja num vale, seja num deserto, na beira de um lago, numa casa, numa sinagoga, no templo. Era Jesus ele chegar e ali a multidão o acompanhar. Até porque o ministério de Jesus ele foi acompanhado por alguns requisitos que credenciou o teu ministério. Um dos requisitos que marcou muito o ministério de Jesus foi a pregação da palavra, porque todas as vezes que Jesus ele abria a sua boca para ministrar, para trazer um ensinamento, uma doutrina, ele prendia a atenção das pessoas e fazia com que os mesmos ficassem em estado de admiração e perplexidade. Tamanha sabedoria e autoridade com que Jesus pregava. E isso nós vamos observar num dos primeiros sermões pregado por Jesus, que é o Sermão da Montanha, no capítulo de número 5, 6 e o 7 do mesmo evangelho que nós acabamos de ler. Vai nos dizer que quando Jesus ele acaba aquele sermão, o comentário entre as massas era: mas que pregação maravilhosa é essa? Mas que doutrina é essa? Porque este que agora ele ensina entre nós, ele não ensina como os escribas e como os fariseus, mas este ensina como tendo autoridade. A pregação de Jesus era maravilhosa. Jesus sim era um pregador acima da média, e até mesmo quando ele apertava um pouco o sermão, quando ele deixava o caminho mais estreito, principalmente quando ele observava que o povo estava muito terreno, que as pessoas só queriam seguir ele por causa das coisas daqui da terra, aqueles que o seguiam por causa da sua pregação não o deixava de maneira alguma. E isso nós vamos observar quando Jesus ele multiplica pães e ele multiplica peixes, e agora as pessoas só querem saber de multiplicação de pães e peixe. Daí Jesus ele vai chegar para o povo e vai dizer: vocês só estão andando atrás de mim por causa da comida que perece. E Jesus ele começa a vir com um sermão duro. Daí aqueles que estavam vivendo um frenesi, uma vida terrena, eles vão começar a dizer um para o outro: não dá para ouvir esse sermão, é duro ouvir esse discurso, e começaram um a ir embora. Daí Jesus ele vai chamar os 12 e vai dizer: se vocês quiserem fazer uso dos seus livre-arbítrio, vocês podem ir também, vocês podem ir embora, vocês podem acompanhar eles. É igual costumam dizer aqui no estado do Rio de Janeiro: mete o pé, vai embora. Daí um dos discípulos, por nome de Pedro, ele vai dar uma das declarações mais lindas que um homem pode dar nas escrituras, no evangelho que escreve João, no capítulo de número 6 e no verso
verso de número 68, dizendo: Senhor, mas para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra, e palavra de vida eterna? Jesus, ele tinha uma pregação maravilhosa. Jesus sim tinha a palavra para o momento certo. E um outro requisito que marcou muito o ministério de Jesus foi o poder que ele exerceu sobre o mundo sobrenatural e também sobre o mundo natural, porque no mundo sobrenatural, nas coisas invisíveis, Jesus ele tinha autoridade, por exemplo, sobre os demônios. Já no mundo natural, nas coisas físicas, Jesus ele tinha poder sobre a natureza. É tanto que nós vamos observar as vezes que Jesus ele precisava fazer uma viagem de barco, e de vez em quando as tempestades começavam a combater a embarcação com os seus ventos e com as ondas do lago de Genezaré. E Jesus, às vezes, despertado do teu sono, ele se punha de pé no barco e ele liberava uma palavra dizendo: o vento, aquieta-te. E logo o vento cessava. Ele liberava uma palavra sobre as ondas do lago de Genezaré e logo se fazia bonança. É tanto que nós vamos observar em Marcos capítulo de número 4, verso de número 41, que quando Jesus ele acalma a tempestade, os discípulos eles vão fazer uma reunião dentro da embarcação e vai começar um a dizer para o outro: mas que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus, ele tinha esse poder sobre a natureza, ele tinha poder no mundo invisível. É tanto que Jesus, ele multiplicava pães, Jesus, ele multiplicava peixes. E um outro requisito que marcou muito o ministério de Jesus, e os 4 jornalistas que vão trazer a história dele, eles vão mostrar que foram as curas manifestas pelo ministério de Jesus. Jesus ele curou diversos tipos de enfermidade e diversas pessoas, tanto pelo poder da palavra como pela imposição de mãos. Mas um requisito que marcou muito o ministério de Jesus e deu muito peso ao teu ministério foi o poder que ele exerceu sobre a morte, porque além de Jesus ele ter sido a primícia da ressurreição definitiva, Jesus ele ressuscitou diversas pessoas de forma não definitiva, só que só 3 deles são narrados na Bíblia, e um está em Marcos capítulo de número 5, verso de número 22 em diante, que está escrito que Jesus ele ressuscita a filha de um príncipe por nome de Jairo. Já em Lucas, no capítulo de número 7, no verso de número 11 em diante, está escrito que Jesus ele ressuscita o filho de uma mulher viúva de uma cidade por nome de Naim. Mas Jesus ele faz algo que mexe muito com a minha mente, que estremece a minha alma. Eu que tenho uma mente limitada, eu não consigo alcançar nunca um tamanho feito por Jesus. Foi numa aldeia por nome de Betânia, no evangelho que escreve João, no capítulo de número 11, quando Jesus ele vai chegar naquele lugar aonde tinha um morto em estado de decomposição, porque a irmã do morto vai dizer que ele era um morto de 4 dias e que ele já cheirava mal. E Jesus ele simplesmente ele vai entrar dentro da aldeia, ele vai parar diante daquela sepultura e ele vai liberar uma palavra dizendo: ô Lázaro, vem para fora. E logo aquele morto foi ressuscitado e o nome do Senhor ele foi glorificado. Jesus ele é a razão de nós estarmos aqui nessa manhã. É por este nome que eu acredito que coisas extraordinárias podem acontecer aqui e vidas podem ser marcada. É por isso que Paulo ele vai escrever na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, no verso de número 5 até o verso de número 11, dizendo que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se a si mesmo, tomando uma forma
servo e achado numa forma humana, ele aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, a qual ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão na terra, debaixo da terra e nos céus se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é Senhor, é para a glória de Deus Pai. E quem acredita nesse nome poderoso, quem está aqui por causa desse nome, então você vai liberar uma profecia, pelo menos para 2 pessoas, encostando só a mão no ombro do irmão da direita, e encostando a mão no ombro do irmão da esquerda, e você vai liberar para ele dizendo: é por este nome, meu irmão, é por este nome, minha irmã, que o sobrenatural hoje acontece aqui na tua vida, na tua casa, na tua história. Quem acredita nisso aqui, então você vai erguer as mãos o mais alto que você pode e liberar no mínimo uma meia dúzia de glória, que é só para o diabo passar vergonha. Ei, na maia séria, arabacalabaiocé, emanai, eu quero da cala séria. Oh glória, aleluia. Eu iminai, o calabai assim, emanai a séria. Oh glória, ela barracia, emanai a séria. Oh glória, aleluia. O texto, ele não marca só a popularidade, aleluia, oh glória. O bispo falou algo aqui. O ano passado eu estava aqui no Rio, nessa mesma data, e foi uma tribulação tão terrível, né? Época de carnaval no Rio é prova. E hoje eu estou tão leve. E a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Oh glória. Aleluia. Não marca só a popularidade, como também é um texto que Jesus ele se revela de uma forma mais íntima aos seus discípulos. Jesus ele chama os discípulos num lugar secreto, fazendo uma pergunta, dizendo: o que os homens estão dizendo acerca do Filho do Homem? Daí os discípulos vão dizer: tem algumas pessoas por aí, algumas turbas, alguns grupos religiosos, que diz que o João, o Batista, que batizava, não morreu, que o Senhor é João Batista. Mas por conta de uma profecia que está escrita em Malaquias capítulo 4, verso de número 5, que diz que Elias havia de se manifestar naqueles dias, então uns diziam que ele era o Elias. Mas também a tradição dos judeus acreditava que muitos dos profetas se levantariam naqueles dias, inclusive Jeremias. Então, uns diziam ele ser Jeremias ou um dos profetas. Jesus ele vai, chama os discípulos novamente, fazendo uma outra pergunta, dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? É claro que para descrever Jesus com palavras é um desafio, é uma missão. É algo que quase impossível, porque nós podemos buscar numa palavra, numa frase, num texto, num poema, numa poesia, num cântico, num atributo, num substantivo, num adjetivo, e não vamos encontrar uma palavra que descreva essa pessoa, Jesus. É tanto que vamos observar que quando Pedro ele vai dar uma resposta, é por intermédio de uma revelação divina, dizendo: tu és o Cristo. Essa expressão Cristo aqui usada por Pedro, no grego é o Christos,
que é uma transliteração do Machia ou Mexiá no hebraico, Messias. Cristo quer dizer o ungido, o Filho do Deus vivo, e foi a melhor das respostas que o mortal poderia dar acerca da pessoa de Jesus, até porque Jesus, fazendo essa pergunta, ele não faz como um ser humano comum, que apenas conjuga de um verbo, dizendo: quem dizeis que eu sou? Jesus aqui, ele não está usando de uma conjunção verbal, ele está usando de um nome, porque essa expressão eu sou aqui no grego, o aego eimi, é uma transliteração das 4 consoantes sagradas, o tetagrama, que dá origem ao nome Deus, YHWH, que tem por significado aquele que possui a existência em si próprio, é Deus dentro do próprio Deus. É um nome que para o judeu ele é ilegível, é impronunciável, imaginável, e também essa expressão ela pode ser usada dessa forma aqui, por ele: eu sou aquilo que eu quero ser. Ou também essa expressão ela é usada dessa forma aqui, eu sou aquilo que a tua necessidade precisa que eu seja, porque se você está com frio, eu sou o que te aquece. Se estiver com calor, eu sou o que te refrigera. Se está caído, eu sou o que te levanta. Se está triste, eu sou o que te alegra. Se está enfermo, eu sou o que te cura. Se está sendo perseguido, eu sou o que te protege. E essa expressão eu sou, ela tem uma autoridade muito grande, ela tem um peso muito grande, porque ele, quando se autoafirma, os céus o reverencia. Por exemplo, os serafins, eles dizem assim, ele é santo. Daí vem outro e diz, ele é santo. Daí vem outro e diz, ele é santo. Daí vem outro e diz, ele é santo. Os 24 anciãos que ficam em volta do seu trono, eles dizem assim, ele é digno. Daí outro vem e diz, ele é digno. Daí vem outro e diz, ele é digno. Daí vem outro e diz, ele é digno. Quando ele se autoafirma, a terra estremece e o inferno se cala. E isso nós vamos observar o dia em que o pai Abraão, ele estava desanimado, abatido, incrédulo. O próprio pai da fé estava querendo jogar tudo para o alto. Daí ele vai visitar Abraão dentro da tenda, em Gênesis, no capítulo de número 15, e no verso de número 1, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. O mesmo Abraão, um dia começou a tomar decisões precipitadas, não estava aguentando mais esperar a promessa. Ele vai começar a dar ouvido a Sara, vai começar a pegar alguns atalhos, querendo cortar alguns caminhos. Daí ele vai visitar Abraão no Gênesis, no capítulo de 17, no verso de número 1, e ele vai dizer para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você trate de andar na minha presença e ser perfeito. Um dia a nação de Israel, eles estavam sendo massacrados no Egito, eles estavam sendo humilhados, afligidos, até o dia em que o clamor do povo vai subir aos altos céus. No mesmo dia em que um homem por nome de Moisés, ele vai subir a um alto monte, e ele vai avistar uma sarça que pegava fogo e não se consumia, e uma voz ela vai falar com Moisés no Êxodo capítulo de número 3 e no verso de número 6, dizendo: Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só que Moisés, ele está diante de uma glória muito grande, de uma visão imaginária, de uma voz inaudível. Ele vai olhar para a sua natureza pecaminosa e ele vai dizer: mas Senhor, quem sou eu para que vá diante do seu povo? Quem sou eu para que se apresenta diante de
Faraó? Qual é o nome que eu vou usar lá dentro do Egito? Daí no capítulo de número 3 e no verso de número 14 do livro do Êxodo, ele vai falar com Moisés dizendo: ô Moisés, eu sou o que sou. E tem mais, Moisés, diga para o meu povo, diga para Faraó, que é o eu sou que está indo adiante de vós. Observa em Isaías capítulo de número 43 e no verso de número 11, olha o que ele vai dizer: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Se tem uma passagem bíblica que nos dá coragem, se tem um trecho bíblico que mexe com os pentecostais, eu fico desse tamanho quando eu leio, quando eu escuto, quando eu disserto. É Isaías capítulo de número 43 e no verso de número 13, olha o que ele vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa poder fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, visitando a minha igreja em pleno manhã eu, transcendendo até a casa, a família eu. Quem impedirá? E eu quero ver quem é que vai impedir o poderoso eu sou trabalhar pela tua casa, pela tua família, salvando, libertando, curando, abrindo a porta, mandando o coronavírus para bem longe. Eu quero ver o Satanás do inferno que vai impedir o poderoso eu sou trabalhar nessa manhã. E quem também acredita nisso, então levanta suas mãos assim para o alto e já libera pelo menos mais uma meia dúzia de glória, que é só para subir mais um pouco da temperatura. Oh glória, aleluia. Emeneu Iacê, Equemanu Iacê, Minai. Oh glória. Mas vamos lá. Eu me empolgo falando desse nome. Aleluia. No evangelho que João escreve, é o evangelho que Jesus ele mais usa essa expressão eu sou. Até porque, na minha opinião, que é bem modesta, é simples, o tema central do evangelho que escreve João é o que eu tenho para mim que é o de mais profundo na Bíblia. Porque o tema central de João é Deus da salvação que se fez. Oh glória! Isso me estremece. Um homem, Deus, Salvador, que se materializou. É por isso que em João capítulo 1, verso de número 14, está escrito: e o verbo, oh glória, se fez carne, e ele habitou entre nós, e continua habitando até hoje. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nesse evangelho é o que Jesus ele mais usa essa expressão eu sou. Por muitas vezes você vai ver ele dizendo eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Por exemplo, em João capítulo 6, verso de número 41, ele diz eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne tem a vida eterna. Em João no capítulo de
a luz da vida, em João, no capítulo de número 8, e no verso de número 57, ele diz: em verdade vos digo, que ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Em João, no capítulo de número 10, e no verso de número 9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. Em João, no capítulo de número 10 e no verso de número 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá vida por todas as suas ovelhas. Em João, no capítulo de número 10 e no verso de número 14, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele conhece as tuas ovelhas, e delas ele é conhecido. Em João, no capítulo de número 11, no verso de número 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João, no capítulo de número 14 e no verso de número 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João, no capítulo de número 15 e no verso de número 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Quando ele vai visitar João numa ilha chamada Pátimos, em Apocalipse, no capítulo de número 1 e no verso de número 8, ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Daí o escritor da carta aos Hebreus escreve algo que foge da minha compreensão. E no capítulo 13, no verso de número 8, olha que coisa linda, dizendo: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, oh glória, hoje e eternamente. Oh, glória, aleluia. Se Jesus, ele é o primeiro e ele é o derradeiro, ele é a criação e ele também é a consumação, vamos entender que os tempos e a sua plenitude está tudo relacionado a ele. É tanto que os tempos é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo gira em torno dele. É por isso que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 11, verso de número 36, dizendo assim, ó: porque é dele. Oh, glória. Aleluia. Por ele e para ele são todas as. Ele é de manhã, ele é de tarde, ele é à noite. Ele é na segunda, ele é na terça, ele é na quarta, ele é na quinta, ele é na sexta, ele é no sábado e ele é no domingo. Jesus, ele é em janeiro, ele é em fevereiro, ele é em março, ele é em abril, ele é em maio, ele é em junho, ele é em julho, ele é em agosto, ele é em setembro, ele é em outubro, ele é em novembro e ele é em dezembro. Jesus, ele é na primavera, ele é no verão, ele é no outono e ele é no inverno, ele é no hemisfério sul e ele é no hemisfério norte, é no trópico de Câncer e também no trópico de Capricórnio, porque ele é no leste, ele é no oeste, ele é no norte e ele é no sul. Jesus, ele é na flora, ele é na fauna, ele é no Atlântico, ele é no Índico, ele é no Pacífico, ele é no Ártico e ele é no Antártico. Jesus,
Jesus, Ele é nos céus, Ele é na terra, e Ele é debaixo da terra. Ele é na América, Ele é na Europa, Ele é na Ásia, Ele é na África e Ele é na Oceania. Jesus, Ele é aqui na igreja, Ele é na tua casa, Ele é na tua família, Ele é no teu trabalho, Ele é nos teus sonhos, Ele é nos teus projetos. É por Ele que nós damos glória, é por Ele que nós damos aleluia, é por Ele que nós saímos as lágrimas e falamos em línguas. É para Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, todo domínio. Ele é aquele que daqui a pouco Ele vai estar chegando por aí, não vai demorar, mas Ele não vai vir montado num jumentinho, numa manjedoura. Ele não vai vir sendo angustiado no Getsemane, nem cuspido na face. Ele não vai vir sendo esbofeteado, nem tomando chibatada. Ele não vai vir com coroa de espinho, nem com pregos nas mãos, nem com prego nos pés. Ele não vai vir sendo perfurado pelo lado. Ele não vai vir carregando uma cruz pesada. Ele não vai vir frequentando uma sepultura, mas Ele vai vir daqui a pouco. É montado, é num cavalo branco, e na sua coxa está escrito que Ele é Rei dos Reis e Ele é Senhor. Ele é Rei dos Reis e Ele é Senhor. Ele é Rei dos Reis e Ele é Senhor. É dos senhores. Ele é o Adonai, o Elohim, o Elion, o El Shaddai, o Nissi, o Jireh, o Rafa, o pequeno de Sabaó, o Iemulá. Ele é aquele que vai salvar nessa manhã. Ele vai libertar, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai restituir, Ele vai levantar, Ele vai batizar, Ele vai renovar. E quem está sentindo a presença dEle aqui nessa manhã, você vai levantar as suas mãos e vai começar a subir a temperatura. É dando glória, é dando glória. Quem pode dar glória no mínimo por 10 segundos? Quem pode subir a temperatura no mínimo é 10 segundos? Aqui do meu lado direito, quem acredita nisso já vai subir a temperatura. Aqui do meu lado esquerdo, quem também acredita nesse nome já vai subir a temperatura. É no mínimo 10. Satanás do inferno, eu tenho uma pregação para ti nessa manhã. Você pensou que esse irmão e essa irmã não ia chegar aqui nessa manhã, mas pode ficar com a sua revolta aí nos quintos dos infernos, porque nós chegamos até aqui é por causa do nome que você não gosta de ouvir, e este nome se chama Jesus, e Ele está aqui. E se a igreja acredita nisso, erga as mãos o mais alto e adora, 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 adora. Vai dando glória, vai dando aleluia, vai adorando, vai glorificando ao nome poderoso de Jesus. Oh glória! E camarra camanaiacé, eu ia barabara séria.
glória! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Fala pelo menos para 3 pessoas, se você se sentir à vontade, não for reclamar depois, porque eu sei que tem pessoa que não gosta e eu respeito. Mas se você se sentir à vontade, diga pelo menos para 3 pessoas: há poder no nome de Jesus, meu irmão. Há poder no nome de Jesus, minha irmã. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Era barra séria. Eu amanaia cia, tamanaia séria. Arabara cia. Oh, glória! Aleluia! Vamos aqui, ó. Caminho e concluo. Caminho para a conclusão. Eu nunca consigo terminar esse texto. Quando Jesus ele se autoafirma, ele deixa 2 garantias para a igreja.